O Cruzeiro enfrentou e venceu a equipe do Grêmio por placar de 1-0, mantendo a performance dos dois jogos anteriores, contra a equipe do Náutico e também posteriormente contra a equipe do Corinthians. Só que nós, pela nossa superficialidade, pela paixão, pelo sentimento, pela passionalidade, achamos que o Cruzeiro jogou bem apenas contra a equipe do Grêmio. O resultado do jogo às vezes maqueia muitas coisas, né? E é exatamente nesse ponto que nós, comentaristas esportivos profissionais, é que devemos entrar para poder tentar clarear a mente daquele que consegue ver apenas na superficialidade. Este é o meu papel. Se isso vai de encontro com a sua opinião, não tem problema nenhum. Você tem todo o direito de questionar a minha análise e a minha avaliação, porque eu não sou o dono da verdade, não sou o melhor comentarista do Brasil, que aliás na minha avaliação da televisão e no YouTube, na televisão, vamos falar da televisão, porque o YouTube e o rádio e a TV hoje praticamente são as mesmas coisas, né? Parece a mesma plataforma, mas da TV, Paulo Vinícius Vasconcelos, melhor comentarista esportivo da televisão. E já do rádio, na minha avaliação, Eduardo Panzi, da Rádio Itatiaia, é o melhor. E no YouTube os dois se equiparam. Então, dito tudo isso, já percebe-se que eu não sou o melhor. E eu não citei outros que são melhores que eu, não. Citei apenas os dois que são os melhores dentre todos os mortais. Mas são as minhas preferências. Tá vendo como que as coisas são diversificadas? Você deve ter outros preferentes, você deve preferir outros aos que eu prefiro, que eu entendo que são os melhores leitores do jogo, os melhores comentaristas daquilo que o treinador ou que os treinadores colocam em campo para que a gente possa prestigiar o espetáculo proposto por todos esses jogadores que ora estão praticando o jogo. Então, a única diferença que eu vejo nos 3 jogos, com uma pequena exceção no jogo contra o Corinthians, é o resultado final. Contra o Náutico fomos tão bem quanto fomos diante do Grêmio, porém com uma consistência maior na partida contra a equipe do Grêmio, porque lá houve a vitória e a gente já vinha num processo de 2 jogos treino, um amistoso e um jogo treino, primeiro jogo oficial, performamos muito bem, mantivemos essa performance no segundo jogo oficial contra o Corinthians, mas tivemos pouca efetividade do meio para frente. Por quê? Porque a equipe, o sistema defensivo do Corinthians é um tanto mais sólido do que o do Náutico. Contra o Náutico, o Cruzeiro conseguiu finalizar 17 vezes. Contra o Corinthians, apenas 3 vezes. Dessas 17 contra a equipe do Náutico, 11 bolas foi dentro do gol do Náutico e o goleiro não permitiu que ela entrasse de forma absurda em pelo menos 4 oportunidades. Assim como aconteceu contra a equipe gremista. 21 finalizações do time do Cruzeiro, 11 bolas dentro do gol e o goleiro evitando que pelo menos 4 fossem fatais, né? E uma delas acabou vazando a meta do goleiro adversário, que inclusive foi o melhor em campo. Repito, o resultado final, na minha avaliação, foi a única coisa diferente dos outros últimos 2 jogos do Cruzeiro oficiais nessa temporada. Mas enfim, o que de fato interessa é que a vitória veio. Se a vitória veio, você está feliz. Se você está feliz, eu tenho mais facilidade para comentar, fico feliz também. Mas não é esse o ponto central desse vídeo, não. Porque apesar da grande, maiúscula vitória do Cruzeiro na partida de sábado, aconteceu um caos que vai ser contado por gerações e, obviamente, várias pessoas fazendo vários memes, né, sobre o assunto, mesmo porque o histórico do Ronaldo já permite algumas coisas que não precisa dizer aqui, que vocês sabem bem, a título de brincadeira, obviamente, não tem que ter nenhum outro tipo de pensamento em relação a isso. Mas o Ronaldo entrando para o Independência, ao parar próximo ali ao seu camarote, ele foi
saiu da frente, saiu do banco do motorista e abriu o porta-mala. E do porta-mala saiu uma outra pessoa. E isso estava sendo filmado pelo jornalista Orlando Augusto, a chegada do Ronaldo com exclusividade e tal, aquela coisa toda. E de repente alguém vai sair, o Ronaldo caminha para o porta-malas do carro, a Celina, esposa do Romário, do Ronaldo, coloca a câmera na frente, a bolsa na frente da câmera, coloca a bolsa na frente da câmera, e de repente isso causa um alvoroço nas redes sociais. Porque se não tem nada demais, o que ela está escondendo? Essa foi a pergunta. Por que ela está escondendo? Ela não deveria ter feito isso, se não tem nada demais e tal. Aí saiu alguém de lá de dentro do carro do Ronaldo. Quem é este cara? Essa que foi a pergunta. E por que ele está no porta-mala? O carro do Ronaldo tem 7 lugares. E já estavam todos ocupados quando houve a oportunidade desse rapaz, que é conhecido como Márcio Souza. Ele é um modelo amigo da família do Ronaldo e que é agenciado por Miguel Crispim, que é empresário de ambos, não apenas do Márcio Souza, como também da Celina, que é a esposa do Ronaldo. Então, poxa, de forma bem direta, foi isso que aconteceu. Quem estava no porta-mala do carro do Ronaldo era o modelo Márcio Souza, causou um alvoroço danado porque ninguém viu o rosto do rapaz, deu para ver apenas de costas, né, com a camisa branca meio amarelada, e saindo do porta-malas e entrando no camarote, e todo mundo criou-se uma curiosidade 100% válida. Mas não era nada de errado, quer dizer, é errado, né, contra a lei de trânsito, carregar alguém no porta-mala, porque automaticamente quem faz isso são sequestradores, né, que sequestram as pessoas, colocam dentro do carro. Mas no caso do Ronaldo Fenômeno não, era alguém querido da família, que inclusive tem fotos dele com a família do Ronaldo, na casa do Ronaldo, já não é amigo de ontem, é amigo de longa data. Muitos de nós já andou em algum momento dentro de um porta-malas, né? E só que é o Ronaldo. Como é o Ronaldo, a conotação é bem aquém daquilo que todos nós acreditaríamos que fosse se fosse o nosso caso, né? Então não teve nada de ilícito no que diz respeito a querer entrar com alguém de forma ilegal no estádio. Ele não era. Mesmo porque vocês puderam observar no vídeo que tinham ali alguns seguranças do estádio que estavam ali para poder fazer a segurança. Óbvio, nossa, que redundância. Seguranças do estádio que presenciaram o fato, que viram o Ronaldo tirando o rapaz do seu porta-malas e não esboçaram nenhum tipo de reação. Não por ser o Ronaldo, e sim por ser um ato que muito provavelmente havia sido comunicado lá fora. Mesmo porque o camarote do Cruzeiro caberia o rapaz, porque o camarote se é do Cruzeiro, é do Ronaldo, e assim a coisa vai seguindo. Nada de polêmica dentro de onde não tem polêmica, mas ganhou os tabloides de fofoca principalmente, e inclusive em alguns portais esportivos também ganhou uma conotação da mesma envergadura da grande vitória do Cruzeiro, que, aliás, o Renato Gaúcho tentou apagá-la ou amenizá-la. Ele é esperto, é um cara inteligente, consegue mudar o foco da situação para que o seu time não seja execrado, defende mesmo os seus jogadores e nunca reconhece a superioridade do adversário. Mas a verdade é que o Cruzeiro foi muito bem, muito melhor do que o Grêmio, diga-se de passagem. Para se ter uma ideia, até o momento do gol, o gol foi a 9ª finalização do Cruzeiro, contra 0 da equipe do Grêmio. O Cruzeiro finalizou 8 vezes antes de marcar e o Grêmio até então não havia finalizado nenhuma. Poxa, Cláudio, mas o Cruzeiro sofreu no fim do jogo. Não, na verdade quem sofreu fomos nós. Porque o Renato Gaúcho colocou em campo 7 atacantes. Fatalmente o time do Cruzeiro teria que retrair as suas linhas, embora deixou o contra-ataque armado. Se uma bola é pega e bem passada para o meio, é lá dentro. Porque na noite que o Bruno Rodrigues estava ontem, nada de diferente poderia acontecer.
Cruzeiro venceu o Grêmio. Esclarecemos aqui quem estava no porta-malas do Ronaldo. Márcio Souza, modelo, amigo da família, então não teve nada demais. Cruzeiro segue a sua toada. Amanhã, jogo contra a equipe do Náutico. Se Deus quiser, mais uma vitória para o Cabuloso.